Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vão vocês? Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre violência obstétrica. Antes de eu entrar na questão do que seja de fato a violência obstétrica, eu vou falar para vocês acerca de alguns movimentos sociais que ocorreram na década de 80, de 90, que buscavam por um parto humanizado. E esses movimentos sociais que buscavam por este parto humanizado, eles tinham por questões o empoderamento da mulher. E por esse empoderamento seria a participação ativa da mulher no processo de parto. Ou seja, ela é a protagonista nesse ato tão belo que é o ato de dar à luz. E também buscava-se um respeito aos aspectos emocionais, respeito aos seus direitos reprodutivos. Então, antes de entrar especificamente na violência obstétrica, tivemos esses movimentos sociais da década de 80 e na década de 90. Diante desses movimentos sociais que buscavam o empoderamento da mulher, a sua participação ativa no processo de parto, o seu protagonismo e respeitando as suas condições, os seus aspectos emocionais, tivemos duas convenções internacionais ratificadas aqui no Brasil, que são de extrema importância no que se refere à violência, a combater a violência contra a mulher. A primeira é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e foi ratificada aqui pelo Brasil em 1984 pelo decreto 89.460. A segunda é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, mais conhecida como Convenção do Pará, posto que ela foi realizada aqui no Brasil, em Belém do Pará. Foi ratificada aqui no Brasil em 1995. Então, e a partir daí começou a dar início a lei Maria da Penha. Então, nós temos que todos esses tratados internacionais visam coibir a violação dos direitos humanos das mulheres, reafirmando aí a sua dignidade que deve ser respeitada, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que entram no ordenamento jurídico e que, desde que observado o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que os tratados que versem sobre direitos humanos aprovados em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional, por 3/5 terão valor de emenda constitucional. Isso apenas para vocês terem esse parâmetro. Quando vocês ouvirem falar de um tratado internacional, se vocês analisar e ver que ele passou por este quórum, por estes requisitos, ele tem valor de emenda constitucional. Isso apenas a título de curiosidade. Bom, mas o que seja a violência obstétrica? Diante desses movimentos sociais em busca do parto humanizado, desses tratados internacionais, aqui no Brasil, de 2007 a 2010, o termo violência obstétrica ele começou a ter uma certa expansão, contudo de forma meio que invisível, por falta de conhecimento do que seria a violência obstétrica por parte da sociedade, por a população e principalmente por parte dos profissionais da saúde, posto que muitas das vezes estes praticam atos que são violência obstétrica, mas para eles inconscientemente não é uma prática violadora de direitos daquela mulher. Mas, enfim, o que é de fato a violência obstétrica? Aqui no Brasil, nós não temos uma lei federal que venha conceituar a violência obstétrica.
há diversas leis brasileiras, eu falo dos entes federativos, e aqui eu me refiro aos estados e ao Distrito Federal, que legislaram sobre sobre essa questão. Santa Catarina, Distrito Federal, bem como vários outros estados, criaram leis estaduais que vão conceituar e dizer quais são, aliás, não vou dizer quais são as práticas, mas vai dizer as consequências e o que pode ser considerado como a violência obstétrica. Antes disso, eu vou dar o conceito para vocês de violência obstétrica, mas levando-se em consideração uma lei argentina e uma lei Venezuela, que são referências em legislação nessa questão aí da violência obstétrica. Logo, caracteriza-se a violência obstétrica pela apropriação do corpo da mulher e dos seus processos reprodutivos pelos profissionais da saúde, por meio de tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, causando a perda da autonomia da mulher, a sua capacidade de decidir livremente sobre o seu corpo e sua sexualidade. Logo, isso vem a impactar negativamente na qualidade de vida das mulheres. Esta é uma definição da Lei 26.485 de 2009 da Argentina e pela Lei Orgânica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violência da Venezuela. Então, quando nós falarmos em violência obstétrica, eu sempre gosto de fazer o link com a bioética. Porque na bioética tem 4 princípios. O primeiro é o princípio da autonomia do paciente, e por o princípio da autonomia do paciente significa que este paciente ele deve autorizar todo o procedimento que ele for submetido, ele deve autorizar aquela equipe médica, deve autorizar o médico. Por quê? Por autonomia é liberdade, é ser autodecir, é se autogovernar. Se o médico vai fazer naquela mulher um determinado procedimento, por exemplo, igual vou explicar para vocês logo à frente, a episiotomia, algumas certas manobras, a manobra de Christelet, mas que não é mais recomendada, ou até mesmo a introdução de fórceps na vagina daquela mulher, pressupõe uma autorização dela por meio do termo de consentimento informado, que é aquele documento que o médico elabora, colhe a assinatura daquela paciente e desde que obedeça-se o direito à informação. Esse termo de consentimento ele deve ser livre, esclarecido, para que, diante de estar munido e consciente aquele paciente, ele possa autorizar aquele médico a realizar aquele determinado procedimento a ele. E também praticou violência obstétrica, a depender das circunstâncias, vai violar o princípio da beneficência, o princípio bioético da beneficência. O que significa? Que o médico ele deve maximizar, buscar todos os meios possíveis para minimizar o agravo à saúde daquele paciente. Ou seja, aqui eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Se o médico, vamos pegar aqui o exemplo, se há um bebê que é macrossômico, é grande, e não tem passagem para aquela criança pelo canal vaginal, aí o médico opta por uma episiotomia. Eu vou explicar para vocês o que é episiotomia logo à frente. Aí o médico opta por uma episiotomia, mas mesmo optando por essa episiotomia, por mais que enlargueceu o períneo vaginal da mulher, ainda teve complicações. Aí o que seria melhor nesse caso? A depender da circunstância. Bebê macrossômico, grande, seria prudente realizar uma cesariana. Porque aí depois eu vou explicar para vocês o porquê que a episiotomia não é indicada neste caso. Então, apenas para que vocês possam contextualizar e procurar entender. E o outro princípio da bioética é o médico ele não deve causar mal ao seu paciente. Ou seja, é o princípio da não maleficência.
Se eu, médico, estou com uma mulher em franco trabalho de parto, numa sala de parto, vejo que tem um procedimento que é muito mais benéfico para ela, que não vai lhe causar dano, e opto fazer por um procedimento que vai lhe causar dano, eu violei o princípio da beneficência. Logo, posso responder pelos danos que daí por diante ocasionarem aquela parturiente. Como eu falei para vocês, aqui no Brasil nós não temos uma lei federal que venha a conceituar o que seja a violência obstétrica. Tem uma lei aqui do estado de Santa Catarina, que é a Lei 17.097 de 2017, que diz que considera-se violência obstétrica todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou acompanhante que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou ainda no período puerpério. Porque essa lei ela foi muito sábia, porque a violência obstétrica ela pode ser caracterizada a partir do momento que aquela mulher vai à primeira consulta do pré-natal até 42 dias após o nascimento do seu bebê. Então a violência obstétrica ela não ocorre apenas durante o trabalho de parto, ela se estende 42 dias a mais. Bom, eu já linkei aqui para vocês, quando se fala de violência obstétrica, não há como não se falar dos princípios da bioética, que é da autonomia do paciente, beneficência, não maleficência, e eu só não falei do princípio da justiça. Mas por o princípio da justiça, vamos aqui dizer, se chegasse duas gestantes, todas no mesmo estado, e lá a uma que chegou é uma juíza. Aí aquela equipe médica vai optar por atender primeiro aquela juíza. Está errado, violou o princípio da justiça. Certo, pessoal? Mas, enfim, diante dessas ponderações, dessas conceituações, a violência obstétrica ela se caracteriza em três modalidades. Existe a violência obstétrica física, psicológica, moral ou verbal. Eu vou começar pela física. A violência obstétrica na modalidade física seria a episiotomia. O que seria a episiotomia? A episiotomia nada mais é que um procedimento cirúrgico onde o médico ele faz uma incisão, ele faz um corte que vai numa direção de 45 graus à perna direita da mulher ou em direção ao seu ânus, ou seja, ele faz um corte na vagina da mulher e esse corte pode ir em direção à sua perna direita ou em direção ao ânus. Isso para quê? Para fazer com que estenda-se, para fazer com que enlargueça e facilite aí o expelir daquele bebê. Esse procedimento da episiotomia, ele não é mais recomendado, é recomendado apenas em casos extremos, em casos excepcionais. Isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, esse procedimento da episiotomia, ele não tem nenhuma eficácia comprovada pela medicina baseada em evidência que ele vai trazer qualquer benefício nem para a gestante e nem para o nascituro. É tanto que aqui no Brasil, em 2018, foi produzidas novas diretrizes do Ministério da Saúde que diz que a episiotomia ela só pode ser utilizada em casos excepcionais, em casos extremos. E esses casos extremos, desde que seja para trazer benefício à gestante ou aquele nascituro, aquele bebê. Antes de 2018, para se realizar a episiotomia, poderia ser, aqui, por exemplo, se um hospital tivesse 100 partos por mês, 10% deles poderia utilizar a episiotomia. Antes de 2018, a episiotomia
ela era utilizada de forma indistinta, ou seja, não haviam regras para a realização desse procedimento cirúrgico. Então, não é um procedimento recomendado, não é um procedimento que vai trazer nenhum benefício para a gestante, que não vai trazer benefício para a gestante nem para o seu bebê. Por quê? É uma região onde há altos índices de infecção, porque se esse corte é no períneo da mulher, na musculatura perineal, ou seja, na vagina, em direção ao ânus, é uma região que aqui vamos convir, né? Que é uma região que pode ser de alta contaminação, pode pegar várias bactérias, tanto pelo processo natural, fisiológico daquela mulher, ou até mesmo porque isso é uma região que transpira-se bastante, né? Então, não se recomenda. E outra questão que tem muitos que os médicos obstetras faziam, agora a episiotomia, como eu falei para vocês, ela tem que ser em último caso, quando realizava esse corte cirúrgico na vagina da mulher, quando o médico ele ia fazer não é saturação, quando ele ia fechar aqueles pontos, né, ele dava um ponto a mais naquele corte. Aí eles costumavam dizer, ficou conhecido como o ponto do marido. Por quê? Entendia-se que a vagina daquela mulher, diante daquele corte, entendia que ela dilatou, logo ela não iria voltar mais ao seu tamanho normal. Um grande equívoco, um grande erro. Por quê? Aí o que acontecia? Aí esse médico dava esse ponto extra, esse pontinho a mais, com aquela ilusão de dizer que seria mais prazeroso no ato sexual para o marido. O que é uma grande ilusão, porque a vagina da mulher ela vai voltar ao seu tamanho normal e muito mais comprimida, o que vai causar grande desconforto sexual para aquela mulher. Ou seja, ela não vai conseguir ter uma relação sexual prazerosa com seu esposo em razão desta conduta médica. Tem muitos, mas muitos casos, muitos relatos de mulheres, inclusive eu tenho lido bastante sobre essas questões, delas relatar desse ponto do marido quanto lhes causou dano, sendo às vezes necessário até fazer novos procedimentos cirúrgicos para minimizar este abalo à sua saúde psíquica, moral e a sua integridade física. Então essa é uma das modalidades da violência física. E também o médico, a equipe médica obrigar aquela mulher a ficar na posição de litotomia. A posição de litotomia, a mulher ficar deitada com as pernas abertas. Agora vocês imaginam o quanto é desconfortável aquela mulher ficar deitada numa cama, porque ela já está com uma barriga muito grande. Imagina o quanto é desconfortável para ela. E muitas das vezes há práticas onde amarram os braços da mulher naquela maca. E ela fica naquela posição litotômica, que é deitada com as pernas meio abertas. Então, obrigar a mulher a ficar por longos períodos nessa posição de litotomia, com seus braços amarrados, é uma violência física que vai violar diretamente a sua liberdade, a sua liberdade de movimentar, a sua liberdade de discernir, a sua liberdade de poder circular, de poder andar, porque quanto mais você anda, melhor é para aquela mulher, né? Porque o ato de ficar na posição litotômica não significa que vai ser benéfico para aquela mulher, porque vai ser, pelo contrário, vai ser muito desconforto, ela vai sentir falta de ar, vai perder força. E a outra modalidade de violência física é a equipe médica realizar a manobra de Christeler. A manobra de Christeler ela foi proibida e ela consistia em que o médico, obstetra ou enfermeiro colocar as suas mãos ou até mesmo o seu joelho sobre o peitoral da mulher, sobre as suas costelas, pressionando para que aquele bebê fosse expelido. Aí isso poderia causar vários danos à mulher, inclusive quebrar suas costelas, poderia causar dano àquele bebê, aquele nascituro, até mesmo poderia causar danos à sua clavícula, enfim.
E a outra modalidade, pessoal, é a indução do parto. E é por essa indução do parto é que nós temos que, hoje, como eu falei para vocês no início lá da nossa conversa, o parto, ele virou um procedimento medicalizado e farmacológico. Então, eu tenho visto que tem acontecido muito quando as mulheres elas já entram em trabalho de parto, aplica-se muita ocitocina. A ocitocina é um hormônio sintético que vai fazer com que acelere o trabalho de parto da mulher. Ou seja, com a injetação da ocitocina, vai fazer com que aquela mulher produza mais hormônios e fazendo com que ela dilate-se mais rápido. Então vai desnaturalizar aí o processo de parir, o processo do parto daquela mulher. E a outra questão da violência obstétrica é a introdução de fórceps. O fórceps, imagine, sabe aquele prendedor de salada? A mulher fica na posição litotômica, aquela posição que eu falei para vocês. Aí o médico, ele pega aquele fórceps, tipo como se fosse um prendedor, atraca a criança e puxa. É uma forma de violência obstétrica, porque muitas das vezes esta paciente ela não consentiu, ela não autorizou. E um dos grandes relatos que existe é que a episiotomia, a introdução do fórceps, nada disso foi autorizado pela mulher. E é procedimento que precisa ter a anuência da mulher, ela precisa assinar o termo de consentimento informado e, além de assinar, a ela deve ser esclarecido minuciosamente todas as questões do que pode acontecer, enfim, deve ser o mais claro possível. Ela simplesmente assinando o termo de consentimento informado para a realização da episiotomia, por exemplo, só assinando não descaracteriza aí uma violação à sua autonomia como paciente. Por isso tem que se tomar um cuidado para que qualquer procedimento médico que for realizando no paciente, preciso colher a autorização daquele paciente. Além de colher a autorização do paciente, eu tenho que esmiuçar para ele as consequências daquele tratamento. E uma outra forma da violência física é a amiotomia. A amiotomia nada mais é que, não no momento oportuno, o médico ele furar a bolsa da mulher. Tá? Bom, então nós temos que a violência obstétrica na modalidade física, a parturiente ela tem a sua capacidade, liberdade, a sua autonomia totalmente reduzida, desrespeitadas, né? A outra modalidade de violência obstétrica é a moral psicológica. Essa vem se caracterizar por ameaças veladas, mentiras, indução, privação de roupas, contato com o mundo exterior, proibição de acompanhante, o que infelizmente tem acontecido muito, né? Outro exemplo eu vou, aquela mulher vai a um hospital, falta o quê? Vamos dizer que faltam uns 15, 20, um mês para aquela criança nascer. Aí aquele médico que assiste fala, olha, eu vou sair em férias e se você não fazer o parto comigo, é outro médico que vai fazer. Aí eu não vou saber, a gente não vai saber se de fato aquele médico vai atender às suas perspectivas. Então, mãe, é melhor a senhora, você já antecipar o parto para que alguma coisa não aconteça com o seu filho. Essa é uma violência psicológica moral, porque o médico ele está induzindo aquela antecipação de parto só em razão da viagem dele, que ele vai entrar em férias, né? E a proibição de acompanhante está absurda. Tem uma lei, que é a lei 11.105, que garante que a mulher ela tem o direito a ser acompanhada durante a internação, no pós-parto, ou seja, em todas as questões que vai envolver o parto, ela tem direito ao acompanhante.
A outra forma de violência obstétrica que muito tem acontecido é na modalidade verbal. E nessa modalidade verbal, ela vem se caracterizar pela seguinte situação: são expressões ofensivas, vexatórias, onde aquela equipe médica ela vem dizer para aquela mulher que está em franco trabalho de parto: nossa, essa senhora está aqui de novo. Todo ano essa mãezinha vem aqui para ter filho. Na hora de fazer não chorou, agora fica aqui aos prantos. Ou então, poxa, para de chorar. Se você não parar de chorar, eu não vou te ajudar. E mais uma, na hora de fazer não me chamou, agora fica implorando a minha ajuda. Isso é forma de violência obstétrica na modalidade verbal, certo? Mas e a Isma? Quem pode... Na verdade, antes de falar quem pode praticar violência obstétrica, eu vou falar um ponto anterior para vocês. Então, diante de tudo isso, a violência obstétrica, turma, ela retrai a capacidade natural de parir da mulher, levando a crer que a mulher não tem condições físicas de suportar o trabalho de parto. E, com o próprio receio que as mulheres têm de sofrer violência obstétrica durante o seu trabalho de parto, elas acabam elegendo o parto eletivo na modalidade cesariana. Mas é uma grande falácia isso. Eu não estou aqui a dizer que não se deva fazer o parto na modalidade cesárea. Pelo contrário. Mas o que tem acontecido é o seguinte: as mulheres gestantes elas estão optando por realizar o parto na modalidade cesariana, acreditando que não vão sofrer a violência obstétrica. Muito pelo contrário, a violência obstétrica independe de qual modalidade de parto, certo? Então, e o parto na modalidade cesariana ele não é muito eficaz nem para a parturiente, aquela que vai ter cortado várias camadas até chegar ao útero, e muito menos para aquela criança. Até mesmo porque o parto cesariano ele pode causar no bebê um desenvolvimento lento, ele pode desencadear num desenvolvimento imunológico incompleto e na genitora maior exposição à hemorragia, infecções e sepsis causada pela cirurgia, o que é uma grande causa de morte na questão da realização de parto. Bom, e aí a questão que fica é: quem pode praticar a violência obstétrica? A violência obstétrica, pessoal, ela pode ser praticada pela equipe médica, pela equipe hospitalar. E o que isso significa? Quem vai praticar a violência obstétrica não é apenas o médico, o auxiliar, o técnico de enfermagem e nem só o enfermeiro. É toda a equipe do nosocomio, ou seja, toda a equipe do hospital. Vamos pegar aqui, por exemplo, a faxineira do hospital. A mulher estava lá em franco trabalho de parto e começou a vomitar. Aí vem aquela faxineira e fala: nossa, mãezinha, como você é porca, hein? Você está vomitando, olha, você vomitou tudo, agora eu vou ter que limpar isso. Nossa, você não tem noção não? Por que não foi ao banheiro ou não pegou uma sacola? É uma violência obstétrica na modalidade verbal. Vamos aqui dizer que os seguranças proíbem o acompanhante de adentrar naquela sala de espera com a sua companheira. Aquele segurança praticou violência obstétrica. Então, eu quero que vocês entendam que a violência obstétrica não é só a equipe de saúde quem pratica.
e sim todos os funcionários do hospital pode também praticá-la. Então, diante disso, nós temos que a violência obstétrica, ela é uma grande violação da dignidade da pessoa humana, da dignidade da mulher, logo violação dos direitos humanos. Ela vai violar diretamente a integridade da mulher, a sua liberdade, negligência, pode se caracterizar por negligência, maus tratos físicos e maus tratos psicológicos. Então é isso, turma. Muitíssimo obrigado. Vou deixar aberto agora para perguntas e a Beatriz pode fazer perguntas se assim você desejar. Tudo bem? Um abraço, até mais.